pé. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nasceu o nenenzinho do João, né? Da Ângela. Glória a Deus. É um milagre, menino é lindo, né, João? Lindo. João Miguel. Fiquei muito feliz, deu tudo certo. Os netinhos do Wilson e da Cristina, os filhinhos do Gabriel e da Jéssica também já estão bem, gêmeos, né, que nasceram. O menininho nasceu e a menininha teve que ir para a UTI por um dia e algumas horas, por causa que ela nasceu. Eles nasceram prematuros, ela precisou um pouquinho de oxigênio, mas estão super bem, já estão, e amanhã devem ir para casa, em nome de Jesus. Já foram hoje? Então glória a Deus, que bênção. Então, só notícias boas. E uma notícia que não é boa. Fala para o teu irmão, agora o apóstolo vai puxar um pouco nossa orelha. Fala, Fernando, fala aí que eu vou puxar mesmo. Irmãos, uma senhora, eu não sei nem se ela está aqui, ela está na nossa igreja há pouco tempo, pouquinho tempo mesmo. E eu a conheci, fiz um aconselhamento com ela, e hoje, fui viajar semana retrasada, hoje eu mandei uma mensagem para ela, como que você está? E ela me falou assim, olha, estou muito triste, perdi minha mãe no sábado, em Ribeirão. Irmãos, como é que pode um crente, na nossa família, alguém perder alguém que ama e não nos avisar? Como é que você pode fazer isso? Como é que alguém pode fazer isso? E a pessoa está carregando essa dor sozinha, porque perder a mãe, perder o pai, perder um filho, não tem como explicar isso. Como é que alguém pode perder alguém assim e não nos avisar? Todos vocês têm alguém que cuida de você, que cuida assim, sabe quem você é e liga você à igreja, um oficial da igreja. Todos que são membros da igreja estão ligados a alguém da igreja para chegar até nós na secretaria. Nós somos uma igreja, acho que é a única igreja aqui que eu conheço que faz isso. Todos os membros da igreja são ligados a alguém. E se você tiver uma luta ou uma situação dessa, estou tendo minha família, está indo para o hospital, estou tendo um problema grave, você tem que nos avisar. Por quê? Porque nós vamos orar. Vocês viram no domingo, o milagre, eles acontecem por meio da oração da igreja. Então eu fico muito triste, porque agora eu tenho uma irmãzinha triste, extremamente triste, e eu triste também, porque ela está sofrendo, mas está sofrendo desde sábado, hoje é quinta-feira. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos comunicar, nós temos que compartilhar, nós temos que aprender a ser igreja. A nossa cidade, escute, eu estou aqui nessa cidade há 31 anos. 31 anos que eu venho quebrando essas palavras malditas sobre a nossa terra, que Araraquarense é difícil, a cidade é dura, o pessoal é fechado, ninguém se relaciona. 31 anos. Por isso que aqui na igreja todo mundo abraça todo mundo beija todo mundo, porque nós não queremos que lá fora venha aqui para dentro. Agora, você precisa romper com isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Temos sim, nós somos uma família. Nós temos. Você precisa aprender o certo, romper, renovar sua mente e trazer os valores de Cristo para dentro da sua vida. E não você segurar e falar, não, eu vivo minha vida como eu quero. Não é assim, o cristianismo não é assim. Seria muito mais fácil cada um viver o seu lado e ninguém saber o do outro. É mais fácil, a gente não sabe o problema, ninguém sofre. Mas não é assim. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Esse é o nosso mandamento. Amém? Então fala para o teu irmão, amolece, meu irmão, não seja tão duro assim, hein? Dá uma dura nele agora. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar na palavra de Deus? Dá um sorriso para ele não ficar triste com você, depois que você que falou tudo isso para ele, não fui eu. Atos capítulo 1, está com a palavra aberta aí em Atos capítulo 1. Eu vou ler o trecho da palavra de Deus que você conhece, mas eu quero trazer uma direção nova hoje para a gente, segundo algo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Atos capítulo 1, somente o versículo 8. Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos orar, mas antes de orar, você tem que pensar que aqui, Jerusalém seria a nossa cidade de Araraquara. Toda a Judéia seria o estado de São Paulo. Samaria seria o continente, o nosso Brasil, a nossa nação, não o continente, a nossa nação. E até os confins da terra, os 4 cantos da terra. Então, em Araraquara, no estado de São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a Ana, que está sofrendo, Senhor, pela perda da sua mãe. E nós pedimos, em nome de Jesus, conforta o coração dela. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode nos ajudar em momentos de dor, de tristeza. E eu peço que o Senhor abençoe a nossa irmãzinha, Senhor. Peço que o Senhor a ajude nesse momento de dor e também nos dê a sabedoria para podermos orar por ela e vermos o Teu socorro. Porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Então não há ninguém melhor que o Senhor para nos ajudar nos momentos nossos de tribulações. Então ajuda ela, Senhor, ajuda a família, ajuda o seu pai, que está lá em Ribeirão agora sem sua companheira. Ó Senhor, cuida de cada detalhe e gera salvação no meio de tudo isso, Senhor. Que nessas situações o Senhor gere salvação para toda a família dela. Peço também que o Senhor nos abençoe agora, abrindo o nosso coração para a revelação do Senhor. Que nós possamos receber a parte que o Senhor tem para nós nessa noite. Renova a nossa mente, Senhor. Tira os padrões que nós adquirimos desse mundo. Tira, Senhor, tudo aquilo que nós recebemos do mundo e que tem nos influenciado dentro da igreja. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Atos capítulo 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Associe a pessoa do Espírito Santo agora ao que eu vou falar. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos falando de mente renovada, de uma mente que seja alinhada com a mente de Cristo. Nós temos a nossa mente natural, mas nós precisamos alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Mas eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, esse livro lindo que nós temos na nossa frente, ele tem várias metáforas, várias tipologias, várias ilustrações que nos coloca aí em comparações. Por exemplo, nós somos muitas vezes comparados à ovelha. A ovelha. Jesus falou que nós somos as suas ovelhas. E ovelha não está querendo dizer que você vai ser comido, não é isso. E nem que você vai para o sacrifício. A ovelha ali, Jesus está mostrando que ela não enxerga direito, A ovelha, ela tem uma visão, não é que ela não enxerga direito, deixa eu corrigir, a visão dela é muito curta. A ovelha não consegue enxergar distante. Ela precisa ser conduzida para pasto, ela precisa ser conduzida para água, ela precisa ser protegida. Então Jesus, ele vai usando essas tipologias, ele usa tipologias, metáforas, usa ilustrações, e vai nos comparando a várias coisas. Ele fala que nós somos sal da terra. Isso fala de uma postura forte nossa. O sal, ele preserva sabor, preserva os alimentos na cultura, na época de Jesus, o sal preservava o alimento, servia também como aliança entre as pessoas. Jesus fala que nós somos luz é para clarear, para iluminar. Quantas coisas que Jesus fala, Ele, por meio do apóstolo Paulo, ele fala que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? É uma pessoa que representa uma nação, o líder da nação. Por exemplo, nós temos os nossos embaixadores lá na Espanha, ele representa o nosso presidente lá na Espanha, representa o Brasil. Então, Jesus fala que nós somos embaixadores, Paulo fala, Também diz que nós somos ministros, olha,
Foi interessante que nós aqui na nossa igreja nós temos ministros, nós temos oficiais, né? E uma vez o bispo Hernani, ele é do bombeiro, né, militar, ele chegou para o tenente dele e falou assim, eu estava falando com os nossos oficiais, ele falou assim, vocês têm oficiais na igreja? Nós temos oficiais, nós temos ministros na igreja, e ministros de Cristo. O que é um ministro? Um ministro é aquele que vai trabalhar em conjunto com o rei. Você é chamado de ministro. Não, mas eu não faço nada na igreja. Não importa, é como você é um ministro de Cristo. Ainda que a Priscila ela esteja lá na oficina, lá junto com o Alex, eu não faço nada aqui. Faz ser uma ministra, filha, não tem o que fazer, não tem saída. Todos nós somos. E olha, não foi alguém que falou isso para você, foi Jesus que falou isso da gente. Amém? E são várias palavras. Pedro fala que nós somos pedras vivas de um edifício. Paulo fala que nós somos noiva. Pedro fala que nós somos sacerdotes reais. Paulo fala que nós somos soldados. Olha quantas analogias, quantas tipologias, quantas metáforas aí, né, que são usadas para ensinar-nos sobre o que é Deus e o que Ele espera de nós. Mas eu não sei se você já percebeu, mas aqui em Atos 1:8 fala de mais uma coisa que Jesus fala de nós. E Ele diz que nós somos suas testemunhas. Nós somos o quê? Testemunhas. E a renovação da nossa mente precisa passar por esse conceito do meu caminhar aqui na terra. E além de tudo isso que eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, né, porque alguém pode ter dito para você que você, quando você era pequeno, alguém na escola, que você é um burro, que você não serve para nada. Talvez alguém tenha dito agora, depois de adulto, que você não presta para nada, por isso você não vai arrumar emprego. Ou talvez alguém tenha ferido seu coração, não, eu estou te deixando porque você não é bom nisso. Mas nós temos um monte de coisas que Deus fala, o que Ele pensa de nós, quem nós somos. Soldados, embaixadores, sacerdotes, sal, luz. Né? Isso é o que Ele falou de nós, Ele falou de nós. E Ele ainda diz em Atos 1:8, Ele está falando aqui, não é só com os apóstolos aqui não. Aqui Ele está falando com uma multidão que está reunida com Ele. E Ele fala para aquela multidão de seguidores, de pessoas que o amavam e que estavam com Ele. Ele diz assim, quando chegar o Espírito Santo, vocês vão receber poder. E quando vocês receberem desse poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Eu preciso que você, por favor, entenda algumas coisas. Se tem uma coisa que Jesus não quer que a gente seja, é um crente folgado. Acredite nisso. Não tem na Bíblia, Deus não tem para nós, eu vou me converter, eu quero ficar quietinho, eu vou entrar na igreja, eu não quero fazer nada, não, eu só quero receber. Já viu esse crente que fala, só quero receber? Eu só quero receber. Não existe isso. Abre por favor, 2 Pedro capítulo 5, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Quando eu falo que nós estávamos fazendo um estudo lá de Romanos 12, que eu não posso me conformar com este século, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Lembre-se que aquela palavra, não vos conformeis, não assuma a forma, amém? Amém, irmãos? Eu não tenho que assumir a forma do mundo. Então, que forma que eu tenho que assumir? Eu tenho que assumir a forma de Cristo. A forma que eu tenho que assumir, eu tenho que ser parecido a Cristo. Eu tenho que ser igual a Cristo. Já viu aquela frase assim, tal pai, tal filho? Sim ou não? Tal pai, tal... Amém. Quem que é teu pai? É o Senhor? Você é filho dele? Então tal pai, tal filho. Nós temos que ter agora um DNA celestial. Nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura, nós recebemos do Espírito Santo. Esses são os sinais do novo nascimento. Os sinais do novo nascimento é vida, não é morte. Às vezes você pode estar sentado com uma pessoa, que a pessoa, ela é uma pessoa que tem uma fé, tem uma religião, mas ela pode estar morta.
Ela pode estar morta. Lembre-se de Efésios, eu não tenho como pregar isso hoje, mas lembre-se de Efésios 2:1. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Alguém estava morto aqui num caixão antes? Não. Nós estamos mortos aonde? No nosso espírito. Então pode ter gente morta no espírito, achando que vai para o céu e não vai, porque o sinal de vida é... Olha aí, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, o que diz? Diz assim, preste bem atenção. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa, o quê? Diligência, toda a vossa pressa, fala para o teu irmão, pressa, meu irmão. Rapidez, meu irmão. Amém? Então, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa pressa, toda a sua diligência, associai com a vossa fé a virtude, o teu talento. Com o teu talento, o conhecimento, nós estamos aprendendo todos os domingos, todas as quintas. Com o conhecimento, o domínio próprio, ou seja, eu vou tomar as decisões corretas, eu tenho domínio. Com o domínio próprio, a perseverança, eu vou fazer, eu não vou esmorecer. Eu já aprendi o que é certo, eu vou fazer o que é certo. Se eu sou de Cristo, eu quero andar como Cristo. Uma vez que eu persevero, eu vou viver uma vida de piedade. Piedade aqui está falando de uma vida religiosa, uma vida de comunidade. Quem então persevera e tem uma vida de piedade, de comunidade, vai ter um amor fraternal, um amor que vem do Espírito de Deus, né? E que vai gerar um ambiente de amor. E nesse ambiente de amor, gera-se o verdadeiro amor. E aí fala assim o versículo 8, porque estas coisas existindo, tudo isso existindo, em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Eu não sei porque que as pessoas traduzem a Bíblia dessa maneira, né? Porque a palavra não está escrita assim, inativo quer dizer, inativo eu estou parado. Não, aqui está falando de uma palavra muito forte. Aqui está falando assim, que vocês não sejam preguiçosos. É o que a Bíblia está dizendo. Mas quem traduziu ficou com vergonha de colocar essa palavra muito forte, de te chamar. O Espírito Santo nos chama assim, fala, você tem que ter tudo isso, uma vida determinada, para que você não seja preguiçoso e fique parado. Cuidado, viu, fleumáticos, melancólicos, né? Deixa eu ficar aqui no meu canto. Não sejam preguiçosos. E nem o quê? Infrutuosos. O que é ser infrutuoso? É uma pessoa estéril que não produz nada. Então, meu irmão amado, aprenda e tenha certeza disso. O Senhor não quer ver você parado. O Senhor não te chamou para ser parado, para você ficar parado. O Senhor chamou você para que você tenha uma vida ativa, cada um com o seu temperamento, cada um com a sua forma de agir, mas todos nós gerando frutos, todos nós tendo uma vida, né, de muita atividade. Então vamos lá. Jesus falou, vamos voltar lá para Atos capítulo 1, amém? Atos capítulo 1. Jesus falou que nós vamos ser o quê? Suas testemunhas, amém? Não precisa abrir, mas tanto em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, como em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Jesus fala dele, ele fala assim, eu sou a fiel testemunha. Jesus fala que ele é o quê? A fiel testemunha. Num lugar ele fala, eu sou a fiel testemunha, no outro lugar ele fala, eu sou a testemunha fiel. Então, se eu tenho que ser como Jesus, eu tenho que ser uma testemunha fiel, amém? Tem que ser uma testemunha, eu tenho que ser uma testemunha. E aqui, irmãos, é que a gente precisa caminhar um pouquinho e pensar, porque nós estamos renovando a nossa mente. Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar? Tudo bem? Eu quero tirar você do conforto e ficar só escutando, eu quero que você pense. O que faz uma testemunha? Alguém aqui já foi testemunha alguma vez, em algum lugar? Não testemunha de casamento não, porque você não fala nada, os juízes não deixam você falar nada. Devia, né? Se é testemunha, devia te falar. Né? Eles podem casar, nada contra, mas os juízes não falam mais nada hoje, não perguntam mais nada. Mas alguém já foi num fórum para ser testemunha de alguém? Já foi? Eu já fui, várias vezes. O que acontece com uma testemunha? O que se espera de uma testemunha? Primeira coisa que se espera é que ela fale, amém? Alguém chama uma testemunha para ela ficar calada?
Lá no STF acontece isso, né? Chama, o cara fala, não vou falar. Para que chamou o cara como testemunha se não vai falar? Mas tudo bem, quando você é chamado no fórum, você tem que falar. A primeira coisa que a gente espera de uma testemunha é que ela fale. Certo? Segunda coisa, que ela fale o quê? A verdade. Por isso que ela foi chamada como testemunha, para que ela fale a verdade, é o que a gente espera. Agora, vamos lá. Para quem ela vai falar a verdade? Vamos lá. A testemunha foi chamada para falar. Certo? Tudo bem? Falar a verdade. Certo? Para quem? Tá, ela está diante de um juiz. Ok? Mas ela está falando com o juiz, mas ela está falando aquela verdade diante de uma situação. O juiz ele está ali somente para julgar a situação. Então vamos agora pensar de maneira correta. A testemunha ela está falando a verdade para aquela situação, para que essa situação fique mais clara e agora o juiz tome a decisão. Então, quem é uma testemunha precisa falar, quem é uma testemunha tem que falar a verdade, e quem é uma testemunha tem que falar a verdade para aqueles que não têm a verdade, para aqueles que não sabem a verdade, para aqueles que desconhecem a verdade, para que onde não existe a verdade se manifeste. Durante muitos anos da minha vida, olhe bem para mim, durante muitos anos da minha vida, eu acreditava que ser uma testemunha de Jesus era pregar Jesus, era falar do amor de Jesus para as pessoas. Então eu tinha que sentar com você e eu precisava falar do amor de Jesus para você. Com os anos eu fui aprendendo que ser uma testemunha de Cristo não é somente falar de Jesus, de um plano de salvação, mas é falar de Jesus, é falar dos seus princípios, é falar da verdade, em todos os momentos que falta a verdade. Você consegue entender essa diferença? Sim ou não? Porque quando eu falo assim, você tem que ser uma testemunha de Jesus, o que você pensa? A princípio, o que vem na nossa cabeça? Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Não é isso que vem? Sim ou não? É o que a gente pensa, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Sim, você pode falar de Jesus para as pessoas, isso também é testemunhar. Mas, por exemplo, se eu estou no meu trabalho, que hoje eu trabalho aqui na igreja, mas se eu estivesse no meu trabalho, com o meu pessoal no campo, quando eu estava na indústria farmacêutica, e alguém ali começasse a pensar coisas erradas, mentirosas, a minha função ali, como testemunha de Cristo, é interferir naquilo e mostrar a verdade. E com sabedoria, levar a verdade. Porque as pessoas que estão aí fora, não só as que estão aí fora, mas muitos crentes também, elas estão vivendo muitas mentiras, elas acreditam em muitas mentiras. E eu, como testemunha de Cristo, eu preciso colocar a verdade onde as pessoas não sabem a verdade. E eu sou testemunha. Eu tenho que ser aquele crente, aquele cristão, que quando eu estiver vendo um amigo ou alguém no trabalho falando assim, estou pensando em me divorciar, eu não posso ficar calado. Eu não posso olhar e falar assim, nossa, o mundo está ruim mesmo, né? Está todo mundo se divorciando. Eu tenho que olhar e chegar para a pessoa e falar assim, você acha que essa é a melhor decisão? Deixa eu te falar uma coisa, eu não preciso nem falar da Bíblia, eu posso falar, você tem certeza que essa é a melhor decisão? Você não acha que Deus pode restaurar esse casamento? Você não acha que tem saída? Eu acho que ele tem. Não, mas eu sou testemunha de que Deus restaura casamentos. Eu sou testemunha de que Deus pode salvar um casamento destruído. Eu já vi isso na igreja, já vi isso em outra família, já vi isso na minha própria família. Aí você vai pregar como uma testemunha. Porque a testemunha falar e fala no meio daquele ambiente em que as pessoas não sabem a verdade.
Pergunta para o teu irmão, está entrando no seu coração? Atos capítulo 4, versículo 20, se você quiser abrir lá. Os apóstolos, eles levaram uma surra, porque estavam falando de Jesus diante dos judeus. E depois de levarem essa surra, eles, antes de serem soltos, chegaram nos apóstolos, reuniram eles e falaram para eles assim: ó, nós vamos soltar vocês, mas vocês não vão falar mais deste nome, não vão falar mais dessa seita, vocês não vão falar mais nada. E eles dizem assim, Atos capítulo 4, versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar. Irmãos, eu sempre me perguntei, eu já mostrei uma ilustração dessa há alguns anos atrás aqui, mas eu sempre me perguntei, por que que as pessoas, quando elas têm um problema, elas vão procurar em lugares extremamente horríveis aí, procurar entidades espirituais, para terem direções para suas vidas, mas não vêm procurar na igreja. Sendo que 99,9% da nossa nação, modo de dizer, são cristãos. E por que não procurem então a solução na igreja? Nem que seja na igreja católica, na igreja evangélica, mas não procuram, vão procurar nas entidades, vão procurar nos lugares estranhos aí. Eu sempre me perguntei, por quê? Sabe por quê? Porque a igreja não testemunha, as pessoas não têm a saída. Eu contei há muitos anos atrás aqui, eu tenho um amigo chamado Ari, ele é meu amigo ainda, está vivo, graças a Deus, mora em Americana, trabalhou comigo na indústria farmacêutica. Um dia nós estávamos num congresso, e nós estávamos naquele congresso de lançamento de produto, então era um medicamento novo, aí a gente fica uma semana naqueles hotéis, né, 10 estrelas, e tudo para que a gente possa estudar o produto para depois conversar com os médicos. E nós estávamos ali, e esse Ari estava num outro quarto, não no meu, eu estava com outro amigo, e de repente ele entrou no meu quarto, sentou na minha cama assim, o pessoal estava tudo lá bebendo e fazendo baderna depois da janta. Ele veio para o meu quarto, sentou comigo, porque eu não ia ficar ali, né? E ele começou a chorar. E eu perguntei para ele, Ari, o que aconteceu? Aí ele começou a me contar, ele falou assim, olha, tinha uma menina, agora eu não me lembro os detalhes, tá bom? Mas eu tenho uma menina de 7, 8 anos, era bem pequenininha, e ela teve um câncer de garganta. E ela começou a morrer. E ela foi morrendo. E ela foi definhando, secando, morrendo. E eu fui para Chico Xavier, eu fui aonde me mandaram, eu fui. Eu gastei dinheiro, eu gastei uma fortuna com médicos, e ele chorando. Aí eu falei assim para ele, Ari, a menininha dele já tinha morrido, já fazia anos, mas, irmãos, perder um filho, é uma coisa, olha, é muito difícil. E ele estava ali muito mal. Aí ele falou para mim assim, aí eu falei para ele assim, mas você foi numa igreja evangélica? Ele me olhou, e aí eu falei, você foi numa igreja evangélica? E ali eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, porque não adiantava eu falar com ele sobre você errou. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, ele se converteu. Nós estávamos ainda na época da tenda, o dia que ele entrou aqui na secretaria da igreja, do outro lado da rua, e a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, eu sou crente. Porque o único que pode tirar aquela dor do coração dele, eu falei para ele, o único que poderia tirar essa dor do seu coração é Deus. E ele foi procurar Deus. E estava totalmente diferente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que as pessoas procuram tudo, menos o Deus da Bíblia? É porque muitas delas, irmãos, não sabem onde procurar, e nós que somos testemunhas ficamos calados. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós não podemos, nós temos que ser como Paulo, como Pedro aqui, Pedro, João e os apóstolos. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu estou vendo. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu estou vendo.
Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Foi até interessante que quando o Espírito Santo estava falando comigo sobre essa palavra, irmãos, deixa eu abrir meu coração para vocês. A hora que o Senhor começou a me dar essa palavra, Ele me deu o trecho de Atos 1:8, sinceramente, o Senhor é testemunha, eu falei para Deus, eu não vou pregar nesse texto, Senhor, eu preguei há pouco tempo, eu não vou. Aí quando o Senhor começou a me mostrar a revelação de testemunha, eu falei para o Senhor, eu falei desse jeito, falei, Senhor, eu queria hoje, quinta-feira, eu queria uma palavra que fosse mais motivacional, no sentido da igreja ficar mais firme. E aí o Senhor começou a me dar uma dura, mas começou a falar umas coisas tão fortes para mim, dizendo assim, não há como ser feliz, não há como ser feliz não, a maneira de ser feliz é vendo as pessoas que estão à nossa volta sendo transformadas. Talvez você possa olhar nessa noite e pensar assim, puxa, eu preciso ser uma testemunha, mas ser uma testemunha é uma tremenda bênção, porque você vai começar a ver pessoas que estão à sua volta sendo transformadas pelo poder do Evangelho. A alegria que eu tive quando eu vi o Ari, falando para mim que agora ele era cristão e com um rosto diferente, não tinha mais aquela tristeza no coração dele. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar com as pessoas que estão sofrendo. Abra por favor, João capítulo 15, vocês lembram lá de Atos capítulo 1:8 que nós acabamos de ler, né? Jesus disse assim, mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, amém? E aí Jesus, por isso que eu acho lindo a Bíblia, irmãos. Desculpe as pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam porque são ignorantes, são cegas, né? A Bíblia é o livro mais perfeito que existe na face da terra, ele é lindo. Quem está escrevendo Atos é Lucas, quem escreveu João foi o apóstolo João, com intervalo de tempo sem fax, sem ninguém ter nenhuma informação um do outro. Agora olha aqui João capítulo 15, versículo 26, o que Jesus falou, para você ver que o que Jesus falou em Atos, realmente foi escrito porque foi Jesus que falou, porque isso dá certinho com o que ele falou em João. João capítulo versículo 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quem é que nos leva a ser testemunha? O Espírito Santo. Então, se tem uma coisa que nós não precisamos ter preocupação, é de testemunhar, porque quem vai nos levar a testemunhar é o próprio Espírito Santo, ele veio para isso, irmãos. Ele veio para nos ajudar a dar o testemunho. Agora, dar testemunho é diferença de ser um crente religioso que fica cobrando das pessoas ou mostrando a culpa. Nós não somos chamados para mostrar culpa. Aliás, eu já falei isso uma vez para a igreja. Você não precisa falar para uma pessoa que está fumando, falar para ela, você sabe que é errado fumar. Ela já sabe que é. Ela não consegue largar. Você não precisa falar para um adúltero que é errado adulterar. Ele sabe que é, ele não consegue parar de ser adúltero. Não adianta você falar para uma pessoa religiosa e falar assim para ela, você é um religioso. Ele sabe que é um religioso. Ele não consegue ser um crente vivo. O que nós precisamos é dar testemunha, sermos testemunhas da verdade para que as pessoas sejam transformadas. Mostrar que Jesus Cristo é a solução para as pessoas. E não só que você precisa aceitar Jesus Cristo, porque às vezes a pessoa precisa aceitar Jesus Cristo sim, mas ela precisa enxergar que existe uma solução em Cristo, que ela precisa mudar a forma dela viver. Eu preciso entender que essa é a obra do Espírito Santo em mim. Essa é a obra do Espírito Santo em mim. Ele que me faz ser uma testemunha, para que outras pessoas possam ser transformadas, para que outras pessoas sejam abençoadas. E assim quem está à minha volta, o ambiente que está à minha volta acaba sendo um ambiente abençoado. Então, para nós podermos orar, vamos pensar mais um pouquinho. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, amém? Amém, igreja? Então, o testemunhar não é só pregar Cristo no sentido de evangelizar as pessoas. O testemunhar é mostrar a verdade quando as pessoas estão em caminhos errados.
sem acusar, mas mostrando a verdade. Mostrando a verdade. Eu estou aqui falando com vocês, estou tentando lembrar uma frase que uma vez eu falei lembrei, para um amigo. Meu amigo se chamava Asdrubal. É o nome dele. Ele se tornou um grande amigo meu, mas passei uma vergonha, irmão. Que o dia que eu entrei na empresa, eu tinha 14 anos, entrei na empresa, eu lembro como hoje, eu entrei no elevador e subi, eles foram me apresentando todos os andares, todo mundo que trabalhava, porque eu ia trabalhar como office boy naquela empresa, tinha que conhecer todo mundo. Eles foram me apresentando todo mundo. Aí quando nós entramos no elevador para descer, ele entrou. Quando ele entrou, ele falou, eu tentando, me enturmar, eu falei assim, como vai, tal, qual que é o seu nome? Eu sou o Edson, eu sou o Asdrubal. Eu falei assim, por que te deram esse apelido? Ele falou assim, não, é meu nome. Já comecei bem pra caramba, né? Eu nem sabia que Asdrubal era nome, eu tinha 14 anos. Cada nome. Mas um dia eu estava tomando um café com o Asdrubal, e eu entrei na cozinha para tomar um cafezinho, ele falou assim para mim, Edson, você é um cara diferente, viu? Nisso eu já não tinha mais 14 anos, já tinha 21 anos. Ele falou para mim, Edson, você é um cara diferente. Eu falei assim, é? Ele falou assim, eu vejo você não gosta disso, não gosta daquilo. Eu falei assim, rapaz, você também é um cara diferente. Eu vejo que você faz tudo errado. Você gosta do que é errado. Você gosta do que destrói. Você é um cara diferente, porque o padrão não é o seu, o padrão é o meu. Você está querendo dizer que eu sou diferente? Não, você que é diferente, eu estou certo. Calma, eu tinha acabado de me converter, eu era novo na fé, então eu já estava com a espada afiada para cortar a cabeça de qualquer um, Não é para fazer assim. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o padrão é você, não é o mundo. As pessoas falam que nós somos diferentes, não somos nós os diferentes, irmãos. Eles é que são diferentes, nós somos os certos. Parece que nós somos o errado. Parece que nós somos a mancha de tomate na camisa branca. Não, irmãos, nós somos a camisa branca. A mancha de tomate são eles, é o pecado. Nós somos a camisa branca. Eu não tenho que ter vergonha do meu posicionamento. Mas eu também não preciso brigar com as pessoas por esse posicionamento. Mas eu posso questioná-las. E com amor mostrar a verdade. E ser uma testemunha de Jesus ali. E aí a hora que você for fazer isso, peça para Deus te dar poder. Peça para Deus te dar. Peça para Deus te dar. Porque quem é testemunha de Jesus tem essa condição de ter poder sobre ela. Então é uma luta entre você e a pessoa que está ali muitas vezes endemoniada, a pessoa que está muitas vezes com algum espírito ruim sobre ela, e você vai testemunhar sobre ela. Então já peça para Deus, Senhor, me dá poder agora e me dá sabedoria no que eu vou falar. E ajude-a, mostre a verdade. Feche sua Bíblia, nós vamos orar. Eu vou ler um trecho para vocês, antes de vocês, se você quiser abrir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo tem que ser confirmado na nossa vida. Irmãos, muitas pessoas estão sofrendo, talvez você esteja sofrendo, porque talvez você tenha ouvido o testemunho de alguém, uma falsa testemunha. Talvez o teu namorado foi uma falsa testemunha. Teu namorado falou, se você ficar comigo, eu vou casar com você. E ele já foi embora há muitos anos da sua vida e não ficou com você. Foi uma falsa testemunha. Talvez alguém que você se comprometeu num negócio, na sua vida, no casamento, e pessoas tenham sido falsa testemunha, não honraram com a palavra. Talvez, mas nós somos testemunhas verdadeiras. Nós somos testemunhas e queremos ser como Cristo, uma testemunha fiel.
Jesus é uma testemunha fiel. Não teve um momento em que Jesus passou por um lugar que ele viu coisas erradas, que ele falou assim, não vou mexer com isso, porque isso vai me dar dor de cabeça. É sábado, Jesus, você vai curar no sábado? Vou. Mas tem esse monte de gente que vai ficar contra. Você vai para Samaria, o judeu não se dá com o samaritano, mas eu vou. Jesus quebrava esses paradigmas, Jesus quebrava esses conceitos humanos, porque ele, como testemunha, ele falava a verdade, ele colocava a verdade para as pessoas. Se exponha, deixa o Espírito Santo agir através de você. Não fique com a sua boca fechada. Peça sabedoria para Deus e fale na hora que você precisar falar. Peça para Deus dar sabedoria. Testemunhar não é somente falar que Jesus Cristo é o Salvador. Testemunhar é falar sobre as coisas certas, que nós sabemos que são certas. E ainda que a pessoa olhe para você e fale assim, você fala isso porque você é crente, você é um bitolado. Mas acredite, meu irmão, acredite, a hora que a batata assar, ele vai procurar você. Ele vai sentar na cama lá com você para falar, eu quero falar com você. Acredite, nós somos muitas coisas que o Senhor fala na sua palavra, e uma delas é que nós somos sua testemunha, para falar do seu amor, de como é bom obedecer à sua vontade. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos falar com o Pai. Eu gostaria que você perguntasse para Deus se não existem coisas que você está deixando passar. Pergunte para Deus se não existem coisas que você está deixando acontecer aí perto de você. Amigos seus, gente da sua família. Gente da sua família, pessoas que você ama, fazendo coisa errada e você está falando assim, não, eu não vou me meter nisso porque senão vou arrumar confusão. Você não vai arrumar confusão não, você vai trazer a solução, porque Jesus Cristo é a solução. A igreja precisa parar de ficar com medo de se meter nas coisas e pedir sabedoria para Deus para falar da maneira certa. Sabe, parece gente do mundo, né? As pessoas do mundo falam assim, eu falo alto porque eu sou descendente de italiano. Eu falava assim também. Tá bom, mas eu sou descendente de italiano, mas eu tenho que ter educação. Eu preciso aprender a falar mais baixo quando estou perto dos outros. É uma questão de aprender. É a mesma coisa. Eu não quero falar nada porque esse problema é muito grande. Se eu for falar, vou arrumar mais problema. Não, para de pensar assim. Renova a sua mente. Esse problema é muito grande. Eu preciso de sabedoria de Deus para poder interferir nisso. É assim que você tem que pensar. E não, eu não vou me interferir porque eu não vou interferir porque eu não vou arrumar mais problema. Não, não é assim que você tem que pensar. Você é um filho de Deus. Deus te chamou para ser uma testemunha dele. O Espírito Santo está sobre você. Existe poder sobre você. E esse poder que está sobre você, ele se manifesta no nome de Jesus. Então, em vez de você falar para Deus, Senhor, eu não vou me meter porque senão eu vou arrumar problema, você tem que falar para Deus, Senhor, me dá poder, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me mostra como é que eu devo agir, me dá a palavra certa, me dê uma palavra de amor para que eu possa quebrar essas resistências, para que a verdade se estabeleça e a verdade traga a libertação. Quebra essas mentiras do diabo, renova a sua mente. Para de ser controlado, achando que você está sendo um cristão muito bom, em não se meter, em não fazer o que tem que ser feito. Isso não é certo. Amado Deus, eu quero pedir nesta noite que o Teu Espírito Santo se manifeste sobre os Teus filhos que estão aqui. Eu quero Te agradecer porque o Senhor, na Tua misericórdia e na Tua graça, pode me dar essas alegrias de ver pessoas, ó Deus, se entregando a Ti por meio de testemunhos que são Teus, do Teu nome,
daquilo que o Senhor fez, porque tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito. Essa é a verdade, Senhor. Então, se alguém sobre a nossa família, nossos amigos, está vivendo uma mentira, achando que a droga, o álcool, a prostituição, a pornografia, se alguém está vivendo debaixo dessas mentiras, achando que isso é bom, isso não é bom, Senhor. Nós sabemos, então já que nós sabemos, Senhor, dá-nos poder, dá-nos sabedoria para levarmos a palavra certa, com amor, mas com poder. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, que a palavra dele não foi uma palavra de persuasão, mas uma palavra de demonstração de poder. Senhor, quando os teus filhos abrirem as suas bocas, que haja manifestação de poder, que demônios saiam em nome de Jesus, que demônios saiam em nome de Jesus, que as mentes sejam libertas em nome de Jesus. Senhor, muda o que está à nossa volta, muda a nossa família, muda aqueles que estão indo para o inferno, Senhor, muda o coração deles, para que eles possam ser salvos, porque nós cremos que há poder no Teu nome, Senhor. Eu queria convidar você a ficar em pé, por favor, chamar os pastores aqui para frente. Pastores, presbíteros, líderes, nós vamos ungir quem precisa. Se você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e abençoe você, por alguma coisa que você está vendo que está impedindo você de ser uma testemunha, se você precisar que alguém ore por você, se você precisa que alguém coloque a mão sobre você, para que mentiras caiam, você que está, sabe, eu tenho uma palavra aqui no meu coração que vem do Espírito, você que está falando assim, eu não falo nem mais com meu marido sobre isso, porque a gente só briga. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te revestir de poder, e a palavra que Deus vai te dar vai trazer conserto sobre isso e não briga. Eu também quero trazer uma outra palavra para você, que todas vezes que pensa dessa maneira, toda vez você está falando isso, é só a gente sentar na mesa, a gente briga. Eu quero te dizer que o Senhor vai mudar a história dessa mesa, em nome de Jesus. Porque a mesa é um lugar de reconciliação, um lugar de bênção. Eu quero te dizer que essa mentira do diabo vai cair por terra, em nome de Jesus. Peça para Deus agora sabedoria, para que você possa testemunhar Cristo na mesa. E o poder do nome de Jesus mude toda a situação. Nós vamos adorar a Deus, eu vou estar orando, e no meio dessa adoração, você que precisar de oração, vem para frente que nós vamos orar com você. Amém? Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor comece a abençoar esse momento, e que o Senhor, com o poder da Tua unção, no poder do Teu nome, Jesus, destrua todo o poder das trevas, que possa impedir, ó Deus, os Teus filhos de testemunhar do Senhor, e verem a bênção sobre suas casas, verem as bênçãos sobre suas famílias. Eu peço isso em nome de Jesus. Traz sabedoria do alto agora, traz a unção que os Teus filhos precisam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir para frente, você que precisa de oração. Só quero declarar Teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em Tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar Teu nome, Jesus, sobre todo vício que há de vir. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, Teu nome é cura, Teu nome é vida. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá.
Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade e seus cativos. Falo, Jesus, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra, Senhor, quebra as cadeias, dissipa as trevas, dissipa, Senhor. Aleluias. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Espírito de Deus, quebra as cadeias, Senhor. Dissipa as trevas, Senhor. Traz sobre nós a tua vitória, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor. Quero declarar teu nome, declare o nome de Jesus sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus, teu nome é poder, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. Renova a nossa mente, para que como testemunhas nós possamos ver as cadeias sendo quebradas, as trevas sendo dissipadas. Traz a tua vitória sobre a nossa vida, Senhor. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Espírito Santo, faz essa obra. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Levante as suas mãos, declare. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, profetize. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre a tua casa, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Aleluia. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. É verdade, Jesus. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória traz. Teu nome é poder, teu nome é
Levanta as suas mãos em direção à tua casa. Eu não sei onde está a tua casa, onde está a tua família, onde está o teu trabalho. Amado Deus, nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder santo do nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor quebre as cadeias sobre a nossa família, sobre aqueles que estão vivendo debaixo de uma opressão, daqueles que estão em trevas, daqueles que estão presos. Senhor, nós pedimos agora no nome de Jesus, que todas as cadeias sejam quebradas, que toda opressão seja removida, que esta questão, Senhor, que está sobre a família, sobre as casas, de depressão, de angústia, espírito de morte, saia do meio dos nossos. Opera, Senhor, teu poder agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, manifesta teu poder sobre a nossa família, Senhor. Salva aquele que está longe, traz aquele que está distante, aquele que está perdido. Manifesta o teu poder, Senhor, e traz de volta, porque é no nome de teu Filho amado Jesus que nós ordenamos a todo demônio: solta a nossa casa, solta a vida financeira, solta aquilo que você está prendendo, solta o que você está segurando. Demônio, solte em nome de Jesus. Senhor, traz o teu poder, manifesta a tua graça, enche, ó Deus, a nossa família de sabedoria, coloca palavras sábias no nosso coração. Seja engrandecido o teu nome através da nossa vida, Senhor. Faz a tua obra em nós, Senhor, porque nós cremos que o teu nome é poderoso, Jesus. Nós cremos que o teu nome é poderoso, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, Senhor, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Essa é a verdade, Senhor. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, e glória traz. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória. Toda a glória ao Senhor. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração, sobre cada um aqui, Senhor. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Pai, abençoa cada um aqui na volta para sua casa. Que no nome poderoso de Jesus, eles possam, ó Deus, encontrar paz, encontrar a verdade. E no meio dessa verdade, eles sejam testemunhas diante daqueles que estão debaixo de alguma luta. Traz a salvação, traz a libertação. Manifesta teu poder que está sobre nós, por meio do teu Espírito Santo que está em nós. Nós te damos toda a honra e toda a glória nesta noite. E pedimos que o Senhor seja adorado pelos séculos dos séculos, por meio da tua igreja, que o Senhor nos leve a essa adoração, pois só Tu és digno. Pedimos que o Senhor nos ensine a Te amar mais e mais, e a adorar o Teu nome mais e mais. Teu nome é santo, Senhor.
e ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Aleluia.